Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer, sou Leandro, técnico de segurança da Léo Madeiras. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o programa Cuide-se Bem. Esse programa que a Léo Madeiras lançou para os seus colaboradores. É um programa voltado para a qualidade de vida. Ele tem os seus pilares, a saúde financeira, a saúde mental, a saúde social e a saúde física. E hoje, especialmente, nós vamos detalhar esse pilar da saúde financeira. E o que seria essa saúde financeira? É a preocupação que a Léo tem com as condições financeiras de cada colaborador da empresa. Então, você já pensou no seu orçamento? Você já parou para pensar, para refletir sobre o seu orçamento familiar, o seu orçamento financeiro? Por enquanto não, né? Então a ideia é o quê? É a gente aqui absorver isso de que forma? Nós fizemos uma parceria com uma consultoria, que vai vir a Janaíne daqui a pouco fazer uma palestra para vocês. E também nós vamos ter também a presença do Rafael, que vai ser a apresentação de uma plataforma onde vocês vão estar podendo fazer todo o controle do orçamento financeiro de vocês. Então vai ter essa palestra, espero que todos aproveitem, tá? Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Janaíne Pimentel, eu trabalho na Amorim Pimentel e há 2 anos eu venho desenvolvendo um programa de educação financeira com a Léo, que é o programa Finanças Pessoais, Como Viver Bem e com Dinheiro. Então acho que é um tema que todo mundo quer saber um pouquinho, né? Como é que eu faço isso, né? E uma coisa bem bacana que aconteceu esse ano foi o projeto ter sido incluído dentro do projeto Saúde do Trabalho, do projeto Cuide-se Bem, que eu acho que é um pilar importante, porque quando a gente está com a vida financeira desorganizada, acaba atrapalhando outras áreas da nossa vida, né? Então a ideia é que a gente possa bater um papo sobre esse assunto e que vocês possam conhecer como esse trabalho vai acontecer esse ano, tá bom? Tudo bem? Quando a gente fala de finanças pessoais, a primeira coisa que vem na nossa mente é dinheiro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente se relaciona com dinheiro e quais são as principais dificuldades que fazem com que a gente faça aquela promessa, né? Quando recebe o 13º, a gente fala, agora eu resolvo a minha vida, ano que vem tudo vai ser diferente, e daí a pouco a gente está repetindo aqueles mesmos comportamentos. Por que será que isso acontece? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e a gente vai apresentar como o programa vai funcionar aqui na Léo Madeiras esse ano, para que vocês tenham mais condições de serem assistidos dentro do programa. Para a gente começar a falar de dinheiro, eu queria fazer a gente começar a pensar lá atrás, a gente tentar entender por que a gente se relaciona com o dinheiro da forma como a gente faz. Vocês já ouviram falar de atavismo? Atavismo é a reaparição em um descendente de características hereditárias e biológicas dos nossos antepassados. Aí você vai falar assim, você está falando do meu dinheiro agora, eu não recebi herança nenhuma de ninguém e eu preciso viver com o que eu tenho hoje. Mas não é de herança de dinheiro que a gente está falando, não. A gente está falando de hereditariedade, de herança biológicas, psicológicas, intelectuais e comportamentais. Então, muito do que a gente faz hoje, segundo essa teoria, vem dessa herança hereditária, que são as memórias dos atos, pensamentos e sentimentos que os nossos antepassados tinham. E a gente reproduz isso no nosso dia a dia e a gente não percebe, porque isso está lá, no nosso inconsciente. Mas isso afeta a forma como a gente lida com o dinheiro? Sabe por que afeta? Os nossos antepassados, eles viveram até no máximo a era do dinheiro de cheque, por exemplo. Eles viveram a vida inteira lidando com dinheiro de uma maneira muito prática. Eu só podia gastar aquilo que tinha. Então, como que os nossos pais faziam quando eles recebiam? Eles recebiam o salário. Normalmente a empresa pagava na empresa, ia no mercadinho fazer a compra do mês e comprava o básico que a família precisava e todo mundo vivia com aquele dinheiro, não era assim? Só que surgiu um dinheiro, há uns 20, 30 anos atrás, um dinheiro novo, que é um dinheiro, como que ele é? Ele é de papel? Ele fica lá dentro de um cartãozinho, não é assim? E a gente tem que usar aquele dinheiro daquele cartão. Só que o nome de quem que está escrito no cartão? Então, de quem que a gente acha que é aquele dinheiro? Então, você entrou lá no banco, tirou um extratinho, apareceu o seu nome, você colocou a sua senha, apareceu o seu nome, apareceu que o saldo, que você tem um limite de R$1.000.
disponível. Você está utilizando 200, você tem disponível 800. De quem é aquele dinheiro? Só que a gente acha que é nosso. Não é assim? E a gente começa a passar o cartão porque a gente tem saldo na conta. Vocês perceberam a questão do atavismo, como ela influencia a nossa relação com o dinheiro? A gente acha que todo o dinheiro que tem na nossa conta, inclusive o limite, é nosso. E aí a gente começa a usar. Além disso, a gente não entende quanto custa esse dinheiro novo. Né? Só para vocês terem ideia, se você colocar um dinheiro na poupança hoje, ele vai render menos de 0,5% ao mês. Se você usar o limite do cheque especial, você vai pagar 12, 15% de juros no mês. Só que a gente não sabe o custo desse dinheiro. E a gente também tem família, então a gente quer prover essa família que a gente tem. A gente quer ajudar essa família, então a gente acaba falando assim, passa o cartão mês que vem, eu resolvo. Né? E aí a gente vai criando uma relação com o dinheiro que é complicada, porque a gente trabalha, vai pagando o mínimo da fatura ou o mínimo do cheque especial, e daí a pouco a nossa vida está toda enrolada e a gente nem sabe como que a gente começou esse endividamento. Tá? Então, a gente precisa trabalhar como a gente vai se relacionar com esse dinheiro novo, com esse dinheiro virtual. E eu preciso separar o que é o meu dinheiro e o que é o dinheiro do banco. Tudo bem até aqui? Talvez acontece com vocês ou com alguém que vocês conheçam, pelo menos. Não é essa questão da gente misturar? Então, acontece muito. Só que não é só isso que dificulta a nossa relação com o dinheiro. Além dessa questão do atavismo, a gente tem algumas ideias pré-concebidas sobre dinheiro. Algumas ideias que foram sendo colocadas no nosso inconsciente desde que a gente era muito pequeno. Vamos começar a falar quais são as primeiras coisas que vocês ouviram falar sobre dinheiro quando vocês eram criança. Dinheiro não cai do céu. Dinheiro não nasce em árvore. Gente, mas uma conversa de um pai com um filho aqui. Pai, me empresta R$50? Aí o pai responde, você acha que dinheiro nasce em árvore? O filho diz, dinheiro vem de onde? Da árvore, do papel. O papel vem de onde? Da árvore. Então, dinheiro nasce em árvore? Nasce. Só que tem gente que cuida dessa árvore. E aí esse dinheiro cresce. Só que nós fomos acostumados com a ideia do dinheiro como algo difícil, porque quando os nossos pais, ou quando a gente diz para o nosso filho, dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro não cai do céu, o que a gente está querendo dizer? Que o dinheiro é difícil, né? É sofrido para ganhar dinheiro. E aí a gente vai passando essa ideia. Nós recebemos essa informação do dinheiro como algo difícil, através dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente continua repassando para as próximas gerações essa ideia que o dinheiro é uma coisa difícil. Outras coisas que a gente escuta falar. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico ir para o reino do céu. Eu sou pobre, mas eu sou honesto. Mas eu não posso ter uma condição financeira boa e ser honesto também? Pode. Honestidade tem a ver com valor ou com dinheiro, com quanto você ganha? Tem a ver com valor. Dinheiro não traz felicidade. Então, a gente vai sendo bombardeado de informações negativas sobre o dinheiro. Então, o dinheiro é difícil, não traz felicidade. Meu pai trabalhou e chegou em casa cansado porque estava dando duro para trazer dinheiro para dentro de casa. E a gente vai trazendo para o dinheiro um peso muito grande. E a gente também fala que o dinheiro é sujo, não fala? Ao invés da gente dizer que o dinheiro é limpo. Então, você imagina, a criança acredita em tudo que se diz para ela. E nós acreditamos em todas essas coisas e guardamos no nosso inconsciente essas informações. Quando a gente é criança ou quando a gente dá um dinheiro para uma criança, a primeira coisa que ela faz com esse dinheiro? Comprar doce. Comprar doce. Ela vai guardar uma coisa que fez o pai e a mãe dela sofrer? Não, gente, ela vai comprar doce, ela vai acabar com o dinheiro. Aí a gente cresce e começa a trabalhar. O que a gente faz com o primeiro salário nosso? Compra doce, compra sapato, bolsa, chocolate, qualquer coisa. McDonald's, pizza, não importa o que, a gente começa a gastar o dinheiro da gente, porque no nosso inconsciente está gravado que o dinheiro é uma coisa ruim.
O dinheiro é para gastar, não sei o dia de amanhã. Você viu como a gente fica arrumando um monte de desculpa para não assumir o compromisso com o nosso dinheiro e fazer ele crescer como ele deveria ser? Quando a gente começa a trabalhar, que a gente é estagiário, a gente fala assim, quando eu virar CLT, a minha vida muda, porque eu vou ganhar mais. Aí a gente começa a trabalhar e ganhar mais, daí a pouco a gente está tudo endividado de novo. Mas eu vou sair dessa empresa, eu vou para outra, que lá eu vou ganhar mais e eu vou mudar minha vida financeira. Só que a gente não muda nunca. Por quê? A gente ainda não trabalhou essas questões que estão lá no nosso inconsciente. E a gente fica repetindo o dinheiro como algo ruim e nem percebe. Então, a primeira coisa para ter dinheiro é gostar de dinheiro. Mas não o gostar no sentido de gastar. Gostar no sentido de pensar como eu posso fazer ele crescer e dar frutos. Tudo bem até aqui? Só que, além do atavismo e além dessa questão das informações que a gente recebe sobre dinheiro, a gente é influenciado para consumir o tempo inteiro, não é? Vocês já notaram? Você está na rede social, você é chamado para consumir, se liga a televisão, as crianças assistindo televisão, olha a situação. Como que a gente não quer que essa criança peça tudo que ela está vendo na televisão se ela passa horas ali assistindo televisão? Então, nós somos o tempo inteiro influenciados para gastar. E pouco é dito para a gente no sentido do que fazer para se planejar para o futuro ou como viver bem com o dinheiro que a gente tem. E a gente passa a achar que viver bem é gastar. E a gente entra num círculo vicioso que é difícil da gente sair dele. Tem uma pesquisa que foi feita, essa pesquisa saiu na Folha de São Paulo, que 83% de tudo que a criança pede para os pais é porque ela foi influenciada por uma propaganda. Então, você pensa bem, se a criança, quando ela não está na escola, ela está em segurança assistindo televisão na nossa sala, da nossa casa, e a gente fica tranquilo porque a criança está segura, ela está sendo bombardeada para consumir. Quem já teve a oportunidade de sentar com o filho para ver televisão, o que acontece? A cada 5 minutos de filme, são mais 5 ou 10 minutos de comercial dizendo tudo que ele deveria comprar ou pedir para o pai. E aí a gente entra neste apelo do consumo o tempo inteiro. Tem uma tirinha que eu gosto muito, que é aquele Armando, que sempre tem tirinha dele nos jornais, né? Ele diz assim, algumas propagandas são doidas, parece que tentam me convencer de algo que eu não preciso, de querer o que eu não preciso. Só que a gente fica ali, consumindo essa propaganda o dia todo, a tendência é que a gente vá querer consumir também. Porque a gente está ocupando a nossa mente de questões relacionadas ao consumo. E aí, o que a gente começa a fazer? Alguém que já ouviu falar da hierarquia das necessidades de Maslow? Sim, né? Então, Maslow era um estudioso de administração e psicologia, ele era um psicólogo, e ele dizia que as pessoas, para elas começarem a estruturar a vida delas, primeiro elas deveriam satisfazer as necessidades básicas dela, que são as necessidades do corpo e as necessidades de segurança. Que a partir do momento que você tem essas necessidades bem supridas, né, que você consegue se alimentar, que você tem água, que você dorme bem, que você tem uma segurança, que você mora numa casa segura, você então poderia começar a buscar as próximas necessidades que o ser humano tem, que estão relacionadas à motivação, a necessidades sociais e a necessidade de reconhecimento. O que tem acontecido nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, toda digital e online? Nessa realidade virtual aí que a gente está tão exposto a ela? Vocês, olhando ali, o que vocês perceberam que aconteceu aqui? A necessidade social some. Muitos estão fazendo com que a necessidade de status ou de social, de se dar bem com, ser aceito pelo grupo, assuma o papel de uma necessidade fundamental. E aí a pessoa passa a querer ter aquilo que o outro tem, porque ela quer ser aceita ou ela quer mostrar na rede social que está tudo bem com a vida dela. Então ela passa a viver mais em função dessas necessidades aqui do que dessas. Só que você vai ter que continuar comendo, morando. E a pessoa ainda inclui as necessidades de status, às vezes, num orçamento que ela ainda não tem condições de ter. Então ela quer ter o celular, que todo mundo tem, o tênis da moda, o último videogame da última geração, e ela começa a querer ser reconhecida pelo que ela tem e não pelo que ela é. E aí ela entra num conflito do consumo. Mas aí a gente também está falando de uma questão psicológica, né? Psicológica, de aceitação. Ela tem problema
na parte financeira, porque ela não tem isso bem resolvido. Ou com a comida, isso vai acontecer com vários tipos de compulsão. E a questão do dinheiro entra nela também. Então, vocês viram a importância da gente ter claro quais são as nossas reais necessidades e separar necessidade de desejo? Senão a gente começa a consumir por aquilo que a gente gostaria, que a gente deseja. Aí a gente passa a dar mais importância para a compra de uma blusa, de uma promoção, de uma coisa que eu vou postar na rede social e todo mundo vai clicar e vai falar que lindo isso, do que de cuidar do básico, que é a saúde, que é a condição de vida boa, que é você ter uma vida ao ar livre, você fazer atividade física. A gente substitui aquilo que deveria ser necessidade, que eu deveria cuidar, eu passo a concentrar os meus esforços no desejo. E aí eu crio um desequilíbrio na minha pirâmide ali de evolução. E a gente fala assim, mas eu não consigo, eu trabalhei tanto a vida toda, não consigo dar estudo para os meus filhos, ou não consigo fazer uma faculdade. Porque muitas vezes a gente misturou o que seria foco da nossa vida com o que é desejo. Tem uma frase que eu gosto muito dela, e eu acho que ela reflete muito do que a gente tem falado sobre essa questão de sociedade, que ela diz assim, que nessa sociedade de consumo que nós estamos vivendo, as pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nem conhecem. Porque quem conhece a gente mesmo não precisa que a gente fique se exibindo pelo aquilo que a gente tem. As pessoas vão gostar da gente pelo que a gente é. Então, o que a gente faz? A gente compra o que não precisa, seja eletrônicos, roupas, sapatos, seja lá o que for, com dinheiro que a gente não tem, porque é aquele limite lá que a gente acha que é nosso, lá na frente eu vejo como eu vou pagar, para impressionar pessoas que eu não conheço. E aí a gente vai entrando numa bola de neve sem fim de endividamento. E a gente também esquece de colocar no nosso orçamento, todo mundo quando eu sento para fazer o orçamento da pessoa, eu falo assim, ó, vamos sentar, vamos organizar seu orçamento. Quais são as suas despesas do mês? Todo mundo lembra de aluguel, o que mais? Luz, mercado, água, telefone, internet, né? Todo mundo lembra daquelas despesas fixas do mês. Quem controla exatamente quanto gasta com lanche? Na ponta do lápis. Um lanchinho, o pãozinho com pãozinho de queijo com café na padaria custa quanto? R$10? Vamos colocar R$10 para a conta nossa ficar fácil, né? R$10. Se eu fizer isso 3 vezes na semana, eu gasto R$30 na semana. Eu gasto R$120 no mês. Tá no orçamento? No ano, são quase R$1.500 que a gente gastou com pão de queijo e com um cafezinho e não pôs no orçamento. E a gente não vê o nosso dinheiro indo embora. Balada, o shopping, happy hour, liquidação. Liquidação vai para o orçamento? Mas foi só uma blusinha que eu comprei e estava na promoção. Né? Ela custava R$49, agora se eu comprar 2, cada uma sai por R$29,90. Não é assim? Outro gasto que a gente não põe na ponta do lápis. Tem um estudo que a Embrapa fez, um estudo sério de doutorado, então tem bastante dados que eles coletaram. O que eles fizeram as contas? Que, em média, uma família vai gastar 25% do orçamento dela com alimentação. Dependendo da família, vai ser mais, tá? Mas vamos fazer uma conta. Se uma família ganha, vou fazer a conta com R$1.000, que a conta fica fácil. Se a família ganha R$1.000, ela vai gastar pelo menos R$250 com o mercado todo mês. No mínimo, tá? Só que 30% dos alimentos que a gente compra, a gente desperdiça. No caso de hortaliças, o desperdício chega a 50%. Ou seja, a gente joga no lixo, em média, 30% de tudo que a gente gasta no mercado. Seja com desperdício de hortaliças, folhas, cascas de alimento que a gente joga tudo fora, o alimento que estragou, o alimento que eu fui no mercado comprar e não fiz lista de compra, quando eu voltei em casa já tinha aquilo e venceu. A comida que sobra, o potinho que vai para a geladeira e que depois vai para o lixo. Então, se você fizer as contas dessa família aqui que gasta, uma família que gaste R$500 no mercado, de 100 a 150 ela joga no lixo. Então, quando vocês, na casa de vocês, abrem a lixeira e jogam o alimento fora,
façam as contas de quanto está indo embora do orçamento só com gastos, que você não deveria ter feito. Tudo bem? Então é um desafio muito grande para a gente organizar a nossa vida financeira com tantos pequenos gastos que a gente tem no dia a dia e que o dinheiro da gente está indo embora para o ralo e a gente não está vendo. E a gente não está entendendo por que a gente não consegue chegar num novo patamar de receita, de vida financeira, não consegue conquistar as coisas que a gente queria. Vou fazer um desafio para vocês, depois o Rafa, quando ele for falar do aplicativo, ele vai contar sobre uma simulação de investimento, tá? Mas eu quero desafiar cada um, depois a refletir, um gasto que vocês tenham pelo menos 3 vezes na semana e que vocês nunca pararam para fazer a conta de quanto isso impacta o mês de vocês. Que vocês pensassem num gasto mensal que vocês têm, que vocês poderiam evitar, sem mudar o padrão de vida, só coisas pequenas, tipo o alimento que é jogado fora ou o lanchinho que eu não fazia conta. E que vocês calculassem quanto isso representa no mês de vocês, quanto isso representa no ano e quanto isso representa em toda a vida de trabalho de vocês. Tá? Se a gente voltar no exemplo que eu fiz ali do cafezinho 3 vezes por semana, na padaria, que deu R$120 no mês, vai dar 1.200, com mais 240 vai dar 1.440 no ano. Se a gente trabalha em média 30 anos, quanto que deu? Mais de R$30 mil, né? Quase R$45 mil, sem contar juros e correção. Então, a gente joga fora esse dinheiro e a gente não tem dinheiro para a nossa aposentadoria, por exemplo, tá? Então, só para a gente se desafiar a escolher aí uma despesa que a gente tenha e que a gente possa fazer essa mudança. Então, você pensa só, nós estamos ali, nós somos aquele menininho que está ali, ó, cheio de ideias para fazer o dinheiro render. Né? A gente quer, a gente faz esses projetos, não faz? Ah, mês que vem vai dar certo, ano que vem vai dar certo. Por que que isso não sai do papel? Provavelmente porque a gente não leva em consideração essas questões do atavismo, dessas ideias pré-concebidas que a gente tem sobre dinheiro e sobre como a mídia nos influencia para consumir. Só que agora vocês que estão aqui já aprenderam a pensar, eu espero, aprender a pensar de uma maneira diferente, a pensar no dinheiro como algo que é bom. Eu recebi o meu salário, eu tenho que estar feliz, porque agora eu vou poder pagar as minhas contas, vou poder pensar no meu futuro. Pensar no dinheiro de uma forma positiva, pensar que ele nasce em árvore e que se eu cuidar bem dele, ele vai crescer. Vocês já sabem que eu posso lidar com a influência da mídia desde que eu saiba o que eu quero. E que eu não preciso me preocupar. Os meus antepassados viviam com dinheiro que era físico. Eu vivo com dinheiro virtual e eu vou saber viver com ele, tá? O programa da Léo se propõe a trazer o colaborador para essa reflexão. Quais são as implicações que o mau relacionamento com o dinheiro traz para a nossa vida pessoal e profissional? É legal, a gente consegue trabalhar bem ou ficar em casa bem quando a vida financeira da família está meio atrapalhada? Não atrapalha? Os devedores, eles têm grande risco de ficarem estressados e perderem o controle sobre a sua questão psicológica. Ele se sente incapaz, impotente, e aí vem a sensação de... isso limita o desempenho dele e muitas vezes gera um caso de depressão. Então, você trabalha e você não consegue pagar suas contas e você não consegue fazer aquilo que sua família gostaria que você fizesse ou que você esperava fazer. E aí a pessoa vai ficando deprimida. Ela está trabalhando, mas ela está pensando que o dinheiro vai cair dia 5, o salário, e que ela não vai dar conta de pagar tudo. E aquilo vai gerando um estresse e uma perda de produtividade para o colaborador. Então, ele atrapalha a vida pessoal, porque muitos casais brigam e às vezes até se separam por causa de questões financeiras. Ela atrapalha a vida no trabalho. Tem uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio que ela diz que 55,6% dos brasileiros estão endividados. A gente está falando que tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que estão sofrendo por causa do endividamento. E mais, muitas têm dívida em atraso, então se a dívida começa a atrasar, o estresse começa a aumentar, correto? E que 77% desses devedores começaram por se enrolarem com cheque especial.
E mais, apenas 4% dos brasileiros se preparam para a aposentadoria. A gente tem um estudo, gente, que todas as pessoas deveriam conseguir viver pelo menos 6 meses com o dinheiro que está guardado sem precisar passar aperto, que é o tempo que as pessoas demoram para se recolocar no mercado de trabalho. Vocês já tiveram aquela sensação de você sair com dinheiro na carteira, 20, 30 reais, 50 reais, voltar para casa sem nada e não saber o que você fez com o dinheiro? Sempre. Ou seja, o que aconteceu? O dinheiro sumiu. A gente não fala que o dinheiro sumiu? 50 reais guardado todo mês geraria para você, ao final da sua vida de trabalho, 30, 40 mil de uma aposentadoria ou de um dinheiro futuro. Então, a gente está falando de pessoas que ganham um salário mínimo, que perdem 50 reais todo mês e não sabe onde. Esse dinheiro garantiria esse tempo que ela viveria. Tá? Então, eu não estou falando de muito ou de pouco, é das escolhas. Por isso a importância das escolhas. A gente fez essa pergunta aqui na Léo, ó. Considerando apenas o dinheiro que você tem guardado hoje, quanto tempo você viveria? 63% não tem dinheiro guardado. Tá vendo, ó? E mais 16% não viveria nem um mês. Nem um mês é mais fácil colocar que não tem dinheiro guardado. Não tem dinheiro guardado. Vocês perceberam a urgência do assunto? Se aquela pessoa que ganha um salário mínimo tivesse guardado 50 reais todo mês, aqueles 50 reais que você perde quando você sai na rua e nem sabe com o que você perdeu, com o que você gastou, ela estaria preparada para esse momento de desemprego. Então, não é muito o quanto você ganha ou o quanto você guarda, mas a disciplina de fazer uma escolha e trabalhar dentro dessa escolha que você fez, tá? A maioria das pessoas estavam endividadas, ó, não durmo direito por causa das minhas dívidas. E a grande maioria iniciou o endividamento no cartão de crédito e no cheque especial. Então, se vocês olharem, o cenário da Léo Madeiras é muito parecido com o cenário da média do brasileiro que eu passei ali. Só que os problemas financeiros, eles geram graves problemas familiares. A gente fica emocionalmente abalado em relação à família. A gente fica querendo fazer acordo para ser mandado embora porque a gente acha que recebendo a rescisão a gente vai resolver o problema da gente. Só que quantas vezes a pessoa já fez isso? Ela faz acordo, ela faz um empréstimo no banco, fala que agora a vida dela vai mudar e daí a pouco ela está endividada novamente. Por quê? Ela pegou mais dinheiro, só que ela não mudou a forma como ela se relaciona com o dinheiro. E aí ela continua, às vezes aquele empréstimo vira até um problema para ela. Tá? Como que a gente muda esse cenário? O que a gente tem que fazer para fazer diferente? Primeiro que a gente tem que se educar, tem que se informar. Quando vocês começam a trabalhar no setor administrativo ou de produção, vocês não têm um treinamento para mexer com aquele setor que vocês vão fazer? Então, se a gente vai mexer com dinheiro, por que a gente não treina? Por que a gente não tem uma educação para mexer com dinheiro? Né? A gente tem que mudar hábitos e comportamentos. Se a gente continuar fazendo como a gente sempre fez, vai ter alguma mudança? A gente tem que combater a causa do problema, a gente tem que entender o que me leva a gastar tanto. A gente tem que ter um ambiente em que as pessoas, e a Léo está propiciando isso, em que as pessoas possam falar sobre problemas financeiros e serem atendidas quando elas falarem isso. Então, dentro do programa, o Rafael vai contar para vocês como vocês vão fazer isso, vocês vão ter acesso a uma plataforma, vocês vão poder ter uma consultoria financeira individual para poder trabalhar essa questão de vocês. Então, o programa da Léo Madeiras, ele funciona com a consultoria que eu faço, a Amorim Pimentel, e com a Magnetics, que vai cuidar da parte de um aplicativo, de uma plataforma em que a gente vai poder fazer com que esse relacionamento de vocês dentro do projeto possa acontecer de maneira melhor. A gente trabalha dentro desse modelo de engrenagem em que a gente desperta a consciência de vocês, ensina a usar algumas ferramentas, aplicativos, planilhas, para que vocês possam tomar as ações necessárias para mudar a vida financeira de vocês, tá? Aqui um pouquinho dessa engrenagem, só que para essa engrenagem funcionar, o que é preciso? Combustível. Qual que é o combustível para a engrenagem funcionar? Para a vida financeira de vocês entrar em ordem? Dinheiro, dinheiro é bom porque ele é que vai resolver. Mas adianta ter dinheiro se eu não mudar de atitude, se eu não tiver vontade? Organizar? Se eu não tiver atitude para mudança? Se eu não tiver disciplina para o que eu me propus? Eu peguei várias consultorias de pessoas que tinham pegado o fundo de garantia, que estava bloqueado, pagaram todas as contas e daí 6 meses a pessoa estava endividada de novo. Então, o combustível principal
o dinheiro é necessário, mas o combustível é a vontade, é a motivação e é a decisão que vocês precisam ter de sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Viver da maneira como eu sempre vivi e ir para novas possibilidades, pensar em novas formas de viver. Caminhos são muitos, né? Tem gente que vai cortar o lanche, outro vai descobrir que gasta com coisa que nem sabia que gastava, nunca tinha percebido. Cada um vai entender qual que é o seu caminho. Mas o mais importante é escolher ter uma vida financeira equilibrada, conversar sobre o assunto em casa. Tem gente que fala, mas eu nem levo esse assunto dentro de casa porque dá briga. Gente, mas tem que falar sobre o assunto. Viver dentro das possibilidades, se preparar para a aposentadoria. Eu acho que isso todo mundo precisa colocar no seu orçamento, igual coloca o aluguel, a água, a luz, precisa incluir o dinheiro do seu futuro. E conversar com a sua família como é que vocês vão lidar para vocês terem uma vida financeira diferente. Aproveitar as coisas simples da vida, gente. Aquilo que é simples não custa nada e a gente deixa de aproveitar porque a gente quer gastar dinheiro que a gente às vezes nem tem. E nós estamos, através da Amorim Pimentel aqui, para dar o suporte que vocês precisarem para fazer essa mudança na vida de vocês, tá bom? O Rafa vai falar um pouquinho agora com vocês para explicar como isso vai funcionar através da Magnetics, que é a plataforma em que a gente vai poder se relacionar e conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Bom, meu nome é Rafael Gasparini, eu sou CS das principais contas aqui na Magnetics e assim, eu particularmente nunca tive nada de finanças, né? Nunca estudei finanças no colégio, na faculdade e nunca vi em casa. Então, como é que eu estou aqui falando com vocês? Porque eu vivenciei ali na raça, na vida mesmo, né? No dia a dia da vida. Meu primeiro estágio eu ganhava ali em torno de R$800 e depois de alguns meses trabalhando, eu tirei férias da faculdade, né? Entrou em férias, meus amigos também entraram em férias, falei, vamos sair e tal. A gente ia segunda, terça, quarta saía, ia assistir jogo no barzinho perto de casa, final de semana ia pra balada, comprava algumas coisinhas durante a semana para mim. Aí passou uma semana, eu olhei a fatura do cartão de crédito e tinha R$1.500 lá dentro. Falei, poxa, como assim? Acabei de pagar a fatura do cartão de crédito, nem recebi o salário e já tenho que pagar R$1.500. Falei, é aquele negócio de não saber lidar com as finanças. Meu pai, como bom economista, que nunca me deu nada de apoio financeiro, virou para mim e falou, bom, Rafael, você tem dinheiro guardado? Eu falei, tenho. Então, quita essa porra logo, daí alivia tudo de uma vez, você não paga juros, não paga nada. Então, essa foi a grande lição que meu pai me deu, sem pagar as contas em dia. Mas, bom, o que é a Magnetics? A Magnetics ela começou como uma gestora de investimentos, fundada pelo Luciano e Fabiano, e só que ao longo do tempo foi se percebendo que o brasileiro não tem essa parte de educação primeiro, né? Ele não consegue poupar para poder depois investir, a grande maioria. Então a gente nasceu um pouquinho antes de março de 2015, com uma outra ferramenta, só que em março veio a gestão de carteira de investimento e em fevereiro de 2018 veio o benefício de educação financeira. Então de lá para cá, a gente evoluiu bastante para poder ajudar todo mundo a economizar, a ter uma reserva de emergência e no futuro aí investir o seu dinheirinho. Pegando um pouco do gancho da Janaína, só mais alguns dados que preocupam, né? Ela falou que mais de 55% das pessoas estão com dívidas, só que 47% dos brasileiros estão endividados, estão negativados. Isso é um passo além das dívidas, você está pior ainda. Então praticamente metade da população brasileira está negativada. Isso é muito ruim, são em torno de 63 milhões de pessoas. Daí a Janaína falou que 4% das pessoas hoje se fazem alguma coisa para a aposentadoria. Só que 91% dos brasileiros estão preocupados com isso. Então, de quase 100% da população brasileira está preocupado, só 4% fazem. Tem uma diferença gigantesca aí. Em relação às faltas no trabalho, os colaboradores costumam faltar em torno de 3,5 vezes ao ano. Só que não é só faltar ali os seus 4 dias no trabalho. É o estresse em casa, é o estresse durante o dia do trabalho, é você não produzir, é você muitas vezes comprometer a equipe do lado. Então assim, esses 3,5 vezes ao ano é só a pontinha ali do iceberg. Tem muito mais para baixo. A gente veio aqui para despertar a consciência e o interesse financeiro. Então a gente sabe que em casa a gente não conversa, mas a gente conversa, por exemplo, de saúde. Muitas vezes a gente fala, já foi no médico, pô, tá doendo aí a perna depois do futebol, já foi no médico, já foi ver isso aí. Mas ninguém fala, e aí, como que você tá? Tá nas contas? Tudo bem? Tá precisando de alguma ajuda? Tá pagando as contas em dia? Então tem essa diferença. E o benefício vem para isso, vem para despertar, para ter mais conversa, para saber como você está se sentindo, está precisando de algum tipo de ajuda, vem para despertar essa consciência mesmo. E como que ele vem? Ele vem com uma palestra,
ministrado ali pela Janaíne. Daí o diagnóstico financeiro, um e-learning e a consultoria também com ela. Daí o primeiro aqui é a palestra, a Jane vai abordar alguns assuntos específicos que ajudam o pessoal, dar mais um engajamento na parte financeira, enfim, a abordar um tema mais específico. E a partir daqui começa a Magnetics, tudo online. Você consegue acessar pelo navegador do computador, você consegue acessar pelo navegador do celular. E o que é o diagnóstico financeiro? O diagnóstico financeiro é uma foto das suas finanças hoje. Então hoje você vai sentar lá, olhar o celular, preencher. O diagnóstico ele vai te dar um perfil. O perfil pode ser um poupador, que é aquela pessoa que geralmente consegue economizar uns 10% da renda. Um pagador de contas, aquela pessoa que gasta tudo que ganha. Gerenciador de dívidas. Geralmente tem uma dívida pequena e está gerenciando, está dentro do orçamento ali, não está comprometendo muito. E o insolvente, que é aquela pessoa que está atolada de dívidas, não consegue respirar, não consegue fazer mais nada, está um pouco deprimente, que não consegue ter seus objetivos alcançados. O diagnóstico não é essa página única, tem mais umas 4, 5 páginas com recomendações, que todas as informações são confidenciais. Eu não tenho acesso, o Leandro não tem acesso, ninguém aqui da Léo tem acesso, nem os donos da Magnetics têm acesso, só você. E você pode refazer o diagnóstico quantas vezes quiser. Se você for casado, casada, pode dar para o seu marido, para sua mulher, ela também faz, você também, e depois vocês fazem um em conjunto. Tem como fazer um em conjunto também, familiar. Tá, depois você teve o seu diagnóstico, o seu resultado, o seu perfil mapeado, você vai para a plataforma, você tem acesso agora à plataforma. E o que é a plataforma? Ela tem alguns vídeos, e-learnings, que são voltados para o seu perfil. Então, se você for uma pessoa gerenciadora de dívidas, por exemplo, você não vai ver nada de investimentos. Não faz sentido. Você não chegou nesse estágio. A mesma coisa que você for um poupador. Você não vai ter acesso a nada sobre pagar dívidas. Você não tem dívidas. Seu próximo passo agora é começar a entender mais um pouco de investimento para começar a investir depois. E embaixo tem alguns posts do blog, com algumas matérias também voltadas para o seu perfil, para habituar a ter esse costume de ler mais sobre finanças. Semanalmente a gente envia uma newsletter por e-mail para vocês, também voltada para cada um para o seu perfil, com alguma matéria relevante para todo mundo. Por exemplo, pode ser alguma coisa sobre imposto de renda, pode ser alguma coisa fantástica que aconteceu aí no mundo das finanças, também voltado para o seu perfil. São geralmente 3, porque a primeira é o topo, é a da semana, e as 2 outras são um pouco mais antigas, às vezes semana passada, semana retrasada, mas também tem alto impacto hoje. Aqui as 2 partes da consultoria. Primeiro é com a Janaína. Então, quem precisar de ajuda financeira vai ter o apoio dela aí pela Léo. Pode ser para pagar a dívida, pode ser para ajustar o orçamento. Putz, eu vou me mudar, eu vou começar a ter mais conta em casa, eu vou ter que ajudar minha mãe ou meus filhos, enfim. Sua situação financeira mudou, ela vai te ajudar a fazer o seu orçamento, tudo bonitinho para não comprometer suas contas. Mas, obviamente, tem algumas pessoas que estão um pouco além, estão um passo depois e já querem investir. Daí pode falar com algum consultor nosso, daí é mais sobre investimento, geralmente a consultoria é um pouco melhor, dura em torno de 10, 15 minutos. Não é o foco fazer vocês investirem, mas tem pessoas que já estão maduras o suficiente e já tem esse apego mais. E falando de investimento, para quem não está conseguindo enxergar aqui, é uma pergunta, né? Que é se existe algum investimento que paga 230% ao ano. As respostas são poupança, não faço ideia, e o jogo do bicho. Nenhuma? Você acha que existe isso? O pior que existe, que é o cartão de crédito. Quando a gente não paga o cartão de crédito, a gente está pagando isso de juros para o banco. Então, se a gente fizer uma comparação, o melhor fundo de investimento que teve no passado foi o Alaska Black. Ele rendeu em torno aí de 42%, 43% ao ano. E o banco rendeu 230% ao ano. É uma briga um pouco injusta para quem consegue investir mais e ganhar dinheiro a longo prazo, né? Então, a melhor forma de a gente investir é pagar o cartão de crédito à vista, é não usar o cheque especial, é tentar pegar esses benefícios, entre aspas, do banco, que dá acesso a dinheiro rápido e fácil, que é onde tem o maior juros, é tentar evitar, é controlar ao máximo para poder não estourar isso depois no orçamento. Aqui é um caso real das pizzas. Era um cara, está pagando tudo sozinho, não está dando conta, está gastando mais do que ganha, o dinheiro dele guardado estava indo embora. Daí ele fez a consultoria financeira. Daí ele explicou toda essa história do casamento e ainda falou, eu ainda fico com meus filhos 3 vezes na semana. Eu peço pizza, porque eu estou cansado, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo mais acompanhar meus filhos na correria do dia a dia, então eu peço pizza, para mim é mais fácil. Daí o consultor falou, mas cara, você está gastando muito aqui com pizza, tá? 3 vezes na semana.
quanto você gasta com uma pizza? Ele falou, R$49. Então, no final do mês, ele teria gastado R$212 só com pizza. Uma pizza só, né? Cortando uma pizza só por semana, dava R$212 no mês. E no ano, isso vai dar R$2.055. Então, é uma grana muito boa aí que o cara podia ter economizado só com uma pizza. Imagina com duas, imagina com outras coisas do orçamento que ele deve gastar a mais. Daí ele ainda foi além. Ele falou, cara, se você pegar esse dinheiro e investir em 30 anos, aí, uma taxa aí de 10% ao ano para poder ficar facinho a conta, você acha que vai ter quanto dinheiro daqui a 30 anos? Uns 150, uns 180 mil? Mais ou menos que isso? Nenhum chute? Mas tem em torno aí de uns R$250 mil quase, em 30 anos. Então é melhor dele economizar uma pizza, daqui a 30 anos ele ter dinheiro para dar de entrada para o apartamento dos 2 filhos para ele. Então eu acho que é um presente muito mais legal do que uma pizza toda semana. Então ele viu isso e falou, putz, vou ter que cortar isso e mais algumas outras coisas do meu orçamento. Isso acontece com todo mundo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa no seu dia a dia que dá para cortar. Eu jogo bode no final de semana, então putz, eu tomava cerveja antes do jogo, né, para dar aquele gás, e depois do jogo para beber, para comemorar ou para ficar triste. Eu comecei a cortar de antes do jogo, porque depois do jogo obrigatório, todo mundo vai tomar uma, eu tinha que tomar também. Então foram algumas coisas que eu fui também cortando do meu orçamento que eu estava vendo. Esse cara foi a mesma coisa, ele cortou uma pizza durante a semana. Não perdeu o estilo de vida dele, ainda consegue comer a pizza com os filhos dele 2 vezes na semana, mas não precisava da terceira. Essa é a questão. Daí, beleza, você quer investir, você pode fazer uma simulação no site da Magnetis para conhecer o seu perfil de risco. Porque tem essa também, a gente se conhece para fazer o orçamento, para saber como estão as nossas finanças, mas também a gente tem que se conhecer na hora de colocar o nosso dinheiro na mão dos outros. A gente não pode arriscar demais. Eu já coloquei o dinheiro num ativo, ele caiu muito, eu quase tive um infarto. Então eu tive que retirar o dinheiro de volta e até hoje estou tentando recuperar. Não é o foco daqui do benefício investir, mas é interessante conhecer as opções. Na Magnetis você faz a simulação, no final mostra a sua carteira. Aí você pega essa carteira e fala, Jean, tá certo, você pelo que me conhece, das consultorias que você fez comigo, você acha que esse perfil aqui de risco que a Magnetis me falou tá certo, tá legal, tá interessante? Ah, não tá. Então refaz, ou se tá, não, tá legal, tá, dá para seguir por aí. E também tem mais uma coisa aqui no benefício, que é a questão do WhatsApp. Todo mundo está com o WhatsApp hoje, durante o dia, à tarde, no almoço, e o benefício também está nele. De vez em quando tem alguns joguinhos também. A gente tem um quiz relacionado a finanças e futebol, né, e também finanças e os personagens do Game of Thrones, justamente para poder estimular todo esse hábito financeiro. A gente não está acostumado, então quando a gente vê alguma coisa que relaciona ao nosso dia a dia, fica muito mais fácil a dinâmica. Pô, pessoal, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, fica à disposição. Olá pessoal, tudo bem? Assistiram o vídeo? Maravilha! Esse vídeo foi feito com todo esse conteúdo para vocês. Não deixe de verificar as dicas de saúde financeira do programa Cuide-se Bem. Esse pilar, ele fomenta todo o planejamento financeiro, planejamento familiar feito para vocês. Acessem